Será que o seu arrependimento perdoa os seus pecados? Olá pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês e hoje a gente quer falar um pouquinho dessa palavra, arrependimento. Arrependimento, cara, é um negócio que é muito forte dentro da nossa visão cristã e da necessidade de se arrepender, mas o problema que a gente encontra dentro disso é quando a gente entra num looping do arrependimento. O que é isso? A gente acha que a gente precisa se arrepender, porque se a gente não se arrepender, Deus ele não vai nos perdoar, Ele não vai estar conosco, ele vai ficar bravo com a gente. E isso é uma mentira, não é verdade. O que acontece é que o arrependimento, ele com certeza ele é necessário, mas ele não se trata de uma rotina de vida, de um dia a dia, onde você precisa todo dia acordar de manhã bem cedo e por favorzinho, Deus, eu me arrependo e, agora sim, agora eu posso continuar. Não, ou no final do dia, que seja, né? Mas não é nada disso. O arrependimento, ele acontece, ele é parte de um processo, né? A palavra arrependimento, se você for no grego, ela tem a sua raiz na palavra metanoia, que é da mesma raiz que a gente tira a palavra metamorfose, né? A gente está começando agora a primavera e a gente vai ver aquelas lagartinhas, né, que queimam, a gente não pode encostar nelas, porque normalmente a gente tem medo delas e daqui a pouco elas vão passar por uma metamorfose. Quando elas se colocarem naquele casulinho e saírem, vão sair como lindas borboletas, ou seja, ela mudou de algo que para nós a gente tem medo, não quer encostar, algo que pode trazer algum perigo, para uma borboleta, algo inofensivo, algo bonito, algo colorido, que a gente fica correndo, tentando atrás, caçar e segurar na mão. Ou seja, ela fez uma metamorfose, ela fez uma metanoia. Isso é o arrependimento, é sair de um estado para outro estado. Agora a minha pergunta é, você acha que a obra de Cristo te faz sair desse estado uma única vez ou todo dia você precisa novamente passar por uma metamorfose? Esse é o ponto. O arrependimento, ele não diz o quão salvo você é, ele não diz o quão santo você é, ele não diz se você foi perdoado ou não. Não é o arrependimento que faz isso. Preste atenção nessa história. Você conhece a história de Jesus e o paralítico? Quando Jesus está numa casa pregando e muita gente está chegando e ninguém consegue mais entrar, vem 4 amigos trazendo um homem numa cama, um paralítico. E eles não conseguem entrar. E eles sobem no telhado, abrem as telhas e descem esse paralítico na frente de Jesus. E quando esse paralítico desce na frente de Jesus, a declaração de Jesus sobre esse paralítico é: grande é a sua fé, por isso os seus pecados estão perdoados. O choque para os fariseus já era o fato de Jesus falar que ele perdoava pecados. Mas eu nem quero entrar nesse ponto aqui. Eu quero entrar no ponto seguinte: aonde está o arrependimento? Quando que esse paralítico se arrependeu? Você consegue ver que ele não teve, Jesus me perdoe, eu fui um pecador. Não, primeiro que ele estava buscando uma cura e não buscando perdão de pecados. Tanto que Jesus, depois de ele ter sido curado, os fariseus falaram assim, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta da tua cama e anda. Ou seja, Jesus literalmente salvou esse paralítico antes de curá-lo. E aonde está o arrependimento? Porque arrependimento não é você, eu preciso pedir perdão para Jesus. Arrependimento, ele provém da transformação da fé que você teve nele. Se você pensar nisso, olha isso que diz aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que isso eu quero dizer com isso? Se você não viu, nós temos um vídeo sobre justificação total. Clica aqui no link aqui em cima e você vai conseguir ver esse vídeo. Mas o que eu quero falar é que a justiça nada mais é do que você se tornar aquilo que você foi criado para ser. Ou seja, justiça é você não ter mais pecados. Quando Jesus nos justificou, nós ficamos sem pecados, ok? Então, com isso, o que acontece? Acontece que aqui o autor, Paulo, em Filipenses, ele está dizendo que a justiça provém da fé. A justiça não provém do arrependimento. Você não é justificado porque você se arrepende. Porque arrependimento, se eu for salvo pelo meu arrependimento, significa que eu tenho controle sobre a minha salvação.
Se eu me arrependo, eu sou salvo. Se eu não me arrependo, eu não sou. Não, mas a minha salvação, o meu perdão dos pecados não está ligado àquilo que eu possa fazer. Está ligado àquilo que Cristo fez. Por isso que o meu arrependimento, ele não diz respeito ao meu perdão. Ele envolve o processo. Porque, obviamente, se eu vou ter fé em Jesus, automaticamente eu estou me arrependendo de algo. Do que eu estou me arrependendo? Da minha incapacidade de me salvar. Eu estou me arrependendo da minha tentativa de ajustar a minha vida. Quando João Batista pregava, ele falava assim, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava fazendo uma declaração. Arrependam-se da sua tentativa frustrada de transformar a sua vida numa vida melhor, de tentar se alcançar o perdão. Arrependam-se disso e creiam naquele que há de vir, no Messias, naquele que vai te salvar. Então você entende que o arrependimento ele começa mesmo antes da gente ter a fé que a gente vai ter. Porque o arrependimento é você reconhecer que você tem justiça própria, de que você não consegue fazer por si mesmo. E quando você se arrepende disso, você entra num capítulo onde Deus ele pode gerar fé dentro de você. E quando ele gerar fé dentro de você, você vai poder crer na obra de Jesus e com isso se converter e com isso experimentar a vontade de Deus. Olha o que Paulo continua falando em Romanos, outra carta que ele escreveu. Romanos 3, 28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, o homem ele é justificado pela fé, não pelo arrependimento. Porque a obra da lei era para gerar arrependimento. Mas a justiça se manifesta pela fé, simplesmente crer que independente daquilo que eu faça, eu sou perdoado. E olha o que diz no versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé tanto o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então você vê o que acontece aqui? O arrependimento, ele não determina seu perdão dos pecados. O arrependimento, ele acontece quando você se transforma de velha natureza para nova natureza. Essa é a tua metamorfose, essa é a tua transformação. Quando as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. O arrependimento, ele está misturado nesse começo de conversão, quando nós aceitamos a Cristo. E depois que nós estamos convertidos, nós não precisamos nos ficar arrependendo, me arrependo. Não, porque se isso é necessário, nós estamos declarando que a obra de Cristo não é completa, ela depende do que nós fazemos. Isso é uma verdade? Cuidado com aquilo que a gente crê. Então, dê uma estudada nisso, pesquise. Cara, se você concorda, discorda, comenta aqui embaixo. Nós queremos ver a sua opinião sobre isso. Não se esqueça, siga o nosso canal, curte, clica aqui no sininho para você estar sempre recebendo os nossos vídeos. Muito obrigado por estar comigo. Deus te abençoe. Um ótimo dia.